O tal que pode ser pronunciado não é o tal eterno. O nome que pode ser proferido não é o nome eterno. Ao princípio do céu e da terra, chamo não ser. A mãe dos seres individuais chamo ser. Dirigir-se para o não ser leva à contemplação da maravilhosa essência. Dirigir-se para o ser leva à contemplação das limitações espaciais. Pela origem, ambos são uma coisa só, diferindo apenas no nome. Em sua unidade, esse é um mistério, o mistério dos mistérios. É o portal por onde entram as maravilhas. Olá, como vocês estão? Hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre Tao. Quando alguém me pergunta o que é o Tao, Marcelo, o que é isso de Tao que você tem em grupo de estudo, que você ensina no Tai Chi, o que é o Tao, né? Sempre me vem esse primeiro aforismo, sempre me vem essa dificuldade, o nome que pode ser proferido não é o nome eterno. Então como que eu vou falar sobre algo se a própria citação de Lao Tzu sobre isso diz que quando você diz sobre isso, você não está falando exatamente sobre isso. Então eu costumo recorrer ao ideograma da palavra Tao. Tao ou Dao. Taoísmo ou Daoísmo, você pode ouvir ambas, até outras formas, mas Tao, T-A-O. Esse ideograma, eu vou trazer ele aqui para a tela, eu vou sair dizendo um pouquinho, vamos trazer o ideograma para a tela aqui. Esse é o ideograma para Tao. Muito bem, quem entende um pouquinho, quem conhece um pouquinho sobre ideogramas, sabe que os ideogramas eles foram evoluindo desde que foram criados, então eles são representações de coisas. E normalmente um ideograma ele é composto por vários elementos. Então a gente vai aqui destrinchar o ideograma de Tao para tentar entender um pouquinho mais sobre o Tao. Já que, segundo Lao Tzu, ele é insondável, vamos então analisar o ideograma de Tao. Pois bem, se nós separarmos, quebrarmos o ideograma, nós vamos ter aqui à esquerda dele a primeira parte, vejam só. Essa parte, ela pode ser traduzida como ir, mover, agir, ou seja, movimento e ação, ok? Vamos pegar a segunda parte agora. Essa segunda parte, ela significa yin-yao, yang-yao, que representa o equilíbrio de yin e yang. É uma menção direta ao yin e yang como equilíbrio, como a união das forças. E agora a terceira parte. Essa terceira parte, ela pode ser traduzida como união ou único. Então, quando a gente pega essas três partes, a gente pega, vamos tentar entendê-las. Então a gente tem o mover, agir, o equilíbrio do yin e do yang e a união e unido. Então o que significa? Significa que o equilíbrio, a harmonia de yin e yang estão unidos a nós, a você, né, você leitor do ideograma, através do seu movimento e da sua ação. Então, aqui, o próprio ideograma, quando a gente lê o ideograma, a gente precisa entender que normalmente esse ideograma ele tem uma poética junto, ele tem um direcionamento junto. Então, por isso é tão difícil, na minha opinião, o mandarim, japonês, entre outros. Para mim, a dificuldade é entender essa poética que tem junto, essa construção que é um direcionamento. Então, qual que é o direcionamento que o ideograma de Tao nos passa? Que o direcionamento é que Yin e Yang, o equilíbrio de Yin e Yang, estão unidos a nós através das nossas ações e dos nossos movimentos.
Então, se nós temos ações que corroboram para esse equilíbrio, ações vivas, né? Ações não do campo das ideias, mas ação mesmo de agir, de pegar, de colocar em ordem. Essas ações, através dessas ações, nós conseguimos encontrar dentro de nós o equilíbrio de Yin Yang. Então, Marcel, o que é Tao? Tao é o equilíbrio que já existe em você através das suas ações. E aqui eu não vou abrir para o aspecto de Marcel, mas se eu ficar vendo TV o dia inteiro é uma ação. Não vamos entrar nesse ponto, você sabe do que eu estou falando, eu tenho certeza. Aqui são as ações de verdade no sentido de aquelas ações que te geram energia, que não só consomem energia de você, beleza? Bom, então agora você conhece, caso você não conhecia, você agora conhece o ideograma de Tao, e se você conhecia, mas não sabia desse destrinchamento todo, aí está ele para você. Muito bem, voltando aqui para mim, entendendo agora esse ideograma, a gente percebe o quê? Que o taoísmo, ele não te direciona para uma crença, ele não te direciona para algo externo. Né? Você não fala assim de deuses do taoísmo, Deus do taoísmo. Existe Deus, existe Tao. Tao está anterior a Deus. Tao é anterior a Deus para os taoístas. Tem até um aforisma que ele fala isso. Seria o que veio antes do Tao, né? O que será que veio antes do Tao? A gente não sabe. Então, sendo o Tao anterior a Deus, como que a gente vai se direcionar para Deus? Como que o taoísmo vai te direcionar para Deus? Você vai ir para o Tao. O taoísta, ele acredita que ele é muito rico. Ele está sempre sorrindo. Os taoístas, de verdade, normalmente eles estão sempre sorrindo. Por quê? Porque eles acreditam que Deus, o Tao, tudo, está em tudo o tempo todo. Então, se Deus criou o mundo e o Tao é anterior a Deus, então em Deus tem o Tao, certo? Se o mundo é criação de Deus, então o mundo também tem o Tao. Se eu consigo reconhecer o Tao em tudo à minha volta e me relacionar com o Tao em tudo à minha volta, porque uma coisa é eu saber que tem Tao aqui, outra coisa é eu me relacionar com esse Tao que está aqui. Então por que o taoísta está sempre sorrindo? Porque ele enxerga esse Tao e ele se relaciona com esse Tao. Então, para ele nunca perde nada, nada nunca se desliga dele, porque ele não está conectado com aquela encarnação ou com aquela modelagem do Tao. Ele está conectado com esse fluxo que passa por tudo, que é o Tao. Bom, não sei se ficou claro, se ficou confuso, mas eu tentei aqui resumir de uma forma simples, mas ainda assim com um conteúdo interessante, o que é o Tao. A partir do ideograma. Por que a partir do ideograma, Marcel? Porque se eu for tentar aqui puxar exemplos, e dá pra gente fazer isso, se a gente pegar os aforismos do Tao Te Ching, se a gente pegar outros textos escritos por outros taoístas, pegar o Buda como exemplo, a gente consegue ir sondando o Tao. Mas aí é um aprofundamento, é uma outra história. Eu prefiro deixar um conteúdo que por si só já seja suficiente para você poder falar, beleza, o que é Tao? O Tao ele é o equilíbrio de Yin Yang dentro de mim através do meu movimento, da minha ação. Beleza, com isso você reflita por você mesmo. Não pelo que eu estou dizendo, não pelo que os outros podem vir a dizer, mas reflita por você mesmo sobre as suas ações, se elas estão em harmonia e se elas partem do seu interior, ou se você tem ações que não são bem ações que são mais procrastinações, devaneios e etc. Se esses momentos você está fazendo por si mesmo ou se você está fazendo por outros, ok? E, bom, uma última colocação que eu acho pertinente, os taoístas, eles estão numa constante harmonia com a natureza. Eles entendem que o Tao flui através de tudo, mas que o Tao ele é amplificado na natureza. Então eles tendem
a trazer elementos da natureza para a própria vida, viver em lugares mais naturais, porque como a natureza está em ordem para eles, tudo na natureza é equilibrado para um taoísta. Não tem desarmonia, não tem catástrofe, tudo faz parte de um ciclo que é movido pelo Tao. Então eles tentam ficar mais próximos da natureza para que essa ordem natural também ocorra dentro deles. Para que eles consigam entender que se uma árvore cai, isso não é um problema, é parte daquele ecossistema. E assim como quando algo dentro deles cai, é parte de um outro ecossistema também. Enquanto observadores da natureza, eles estão observando aquele ecossistema externo, eles conseguem aceitar, entender certas coisas que ocorrem. Só que dentro de nós é um pouquinho mais difícil da gente conseguir se observar no meio dos agitos da vida, do dia a dia e etc. Então, por que os taoístas sempre meditam? Porque é importante você criar uma paz interna, se desligar dessas distrações externas, para que você consiga observar o seu ecossistema e entender, aceitar que o que está acontecendo ali dentro de você é natural, ok? Bom, tentei fazer aqui um conteúdo bacana para vocês. Me digam aqui embaixo o que vocês acharam. Esse é o segundo vídeo de uma minissérie que eu estou fazendo sobre taoísmo. No primeiro vídeo a gente bateu um papinho já. Nesse outro eu trago aqui algumas complementações, o sentido do Tao, de acordo com o ideograma, de acordo com um pouco da filosofia taoísta também. E nós nos veremos logo logo. Eu vou fazer mais um vídeo falando sobre o Yin e o Yang. Você conhece esse símbolo que é usado há tantos anos? Você sabe o que realmente ele significa? O que ele gera? Fica com a gente que você vai descobrir. Então é isso. Deixa aqui embaixo o seu like, o seu dislike. Sigam as nossas redes sociais para saber sobre os nossos trabalhos, os nossos eventos. Nós fizemos uma live com o Daniel nessa semana que passou. Foi bem bacana, tá lá no Instagram dele. Eu vou deixar o link dele aqui embaixo. Corre lá para conferir. Do mais, estamos por aqui e espero que vocês fiquem bem.